Saudações, pessoal. Bom, no último vídeo eu comecei a gravar não. Eu comecei a falar ali, né, que esse número ali representaria esse numeral, falando mais tecnicamente, né? Esse numeral, ele representa uma novena, né? Uma novena. Isso porque os números, eles apresentam a seguinte característica, né? Atualmente, né, eu não vou entrar em maiores detalhes, eu já me delongo muito explicando, né? Mas assim, eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Assim, nós começamos a, a escrever o número assim, né? Nós lemos ele da esquerda para a direita, né? Mas o acúmulo de quantidades de itens iguais entre si, nós começamos a representar aqui assim da esquerda para a direita, né? Nós representamos né? Aqui, escrever desde aqui em cima, aqui, ó. Nós representamos uma unidade. Daí, se existe algo que guarda extrema semelhança, que é possível dizer que é igual, né? Que os dois objetos são iguais entre si. O que nós temos? Nós temos que tenho mais um objeto, né? Mais um objeto. Aqui nós temos bem decorado que isso aqui é igual a 2, né? Que isso aqui é igual a 2. Nós começamos a contar assim, né? Agora acho que já tá bem é bem prático, né, esse conceito de unidade, né? Mas aqui eu tenho uma unidade de um objeto que tem suas características próprias e daí se eu tenho outro objeto igual que tem as mesmas características que eu posso identificar como um objeto único, eu posso afirmar que aquele objeto existe ao menos para o meu sentido da visão, certo? Ou o meu sentido auditivo, do tato, enfim, né? Enfim, daí eu tenho dois objetos, né? Que é um objeto mais outro objeto que guarda extrema semelhança entre si. E a gente continua escrevendo, né? 3, 4, 5, como aprendemos desde pequenos na escola. 7, 8, 9. E quando não tem mais possibilidade de se escrever, né? O que nós fazemos lá daí? Daí nós escrevemos assim, né? Que existe 0 unidades e uma dezena. Certo? Certo, né? Então, o que eu ia falar aqui? Eu ia falar desse negócio aqui, ó. Os números são divididos em ordens, certo? Aqui, ó. Ordem. Ordem. E aí nós começamos assim, né? Primeira ordem, que os números são chamados unidades, né? Segunda ordem, que são chamados de dezenas. E terceira ordem, que são chamados de centenas. E a cada 3 ordens nós temos ali uma classe, né? Também se fala primeira classe, segunda classe e tal, né? Daí nós temos ali, ó, continuando na ordem: quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, certo? As ordens são contadas da direita para a esquerda. Só uma curiosidade, né? Al-Khwarizmi, ele era árabe, né? Al-Khwarizmi era o nome que inspirou o substantivo algarismo, né? O árabe também, ele é uma língua semítica, ele é escrito da direita para a esquerda. Igual o hebraico também, sabe? Ele é escrito da direita para a esquerda. É bem interessante, né? Pelo menos para mim, eu acho, né? Então aqui, ó, nós começamos a contar os números: primeira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona ordem, certo? E aí é aquela questão que eu falei para vocês. Eu não vou falar sobre a história do zero aqui, né? Mas o zero, assim, ele foi a posição do zero. Ele indica a ausência de alguma ordem. Por exemplo, aqui, ó, o número 305 e 478, certo? Vamos separar aqui, ó, igual a gente sempre aprendeu fazendo um caderno de matemática bonitinho aqui, ó. Veja, este número de cima aqui, ó, 305. Eu falo o número porque é linguagem corrente, né? Mas então, para ser mais técnico, o numeral aqui escrito
305 com algarismos indo-arábicos, né? Que esse é o nome dos algarismos. O que acontece aqui, ó? Nas unidades eu tenho 5, certo? 5 unidades. E aqui, ó, na ordem das dezenas, eu tenho 0. Não é que eu não tenho dezenas, né? Mas o algarismo representando aqui a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, ele é 0, indicando que eu não tenho um agrupamento para as dezenas. Mas eu tenho aqui, ó, nas centenas, eu tenho o número, o algarismo, né? 3. E como a gente aprendeu a contar, certo? Aqui nós temos o numeral 305. Numeral que representa o número 305, certo? Mas veja bem aqui, ó, em comparação o numeral que está escrito aqui embaixo, aqui 478, que representa o número 478, o que acontece aqui, ó? Nós temos 8 unidades, aqui nós já temos 7 dezenas, e também temos 4 centenas. Observe que esse número 0 aqui, ele indica a ausência de dezenas apenas, certo? Mas como eu tenho uma ordem maior, isso significa que eu posso decompor o número ainda em dezenas, certo? No caso ali vai dar 30 dezenas, né? E 5 unidades, certo? Mas assim, a posição dele, a posição do 0 aqui, está indicando que eu não tenho aqui um agrupamento de dezenas. E a questão do agrupamento é aquela coisa assim, né? Ó, você começa a contar quando não existe mais algarismos para você escrever. Você coloca o 0 representando a ausência de algarismo para representar. Daí a gente usa o famoso vai 1, né? Que o nome disso é adição com reagrupamento. Quando a gente tá aprendendo a contar ou tá fazendo continha, aquelas continhas bem básicas da aritmética, né? A gente tá usando a adição por reagrupamento. Ou seja, quando acabam-se os algarismos aqui, nós colocamos um 0 indicando a ausência e colocamos um número, um outro algarismo, na verdade, né? Colocamos aqui um outro algarismo, nesse caso aqui escolhido não, a sequência, né? É a do número 1, a sequência é o algarismo 1 que eu vou pôr ali. E daí a gente sabe que aqui tem 10, representa-se 10 unidades aqui. Ou representa-se também uma dezena, né? Certo? É importante eu falar o seguinte. Existe aqui a base 10, né? Que são os 10 algarismos normais que a gente tem, que a gente conhece desde pequeno. Existe também as bases menores do que 10, né? E existem bases também maiores do que 10, por exemplo, ali, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e A, digamos assim, né? Isso é um padrão, entendeu? Isso aí é um padrão. As referências desses estudos aqui eu coloco, né, na descrição do vídeo aí, e daí vocês veem bem certinho e tal, né? Mas assim, ó, isso aqui já não é um sistema decimal. Isso aqui já é um sistema com 11 elementos, certo? E esse A aqui, ó, justamente representa 10 unidades, né? Esse algarismo A representa 10 unidades. De modo que daí esse numeral aqui, colocar o índice aqui, 11, né? Esse numeral aqui representa 11.
Sim, ele vai representar 11, né? Porque eu vou contar aqui, ó. Vou contar uma unidade, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E aí o que que acontece? Depois, para escrever o número maior que esse 10 aqui, representado pelo A, eu coloco o zero nas ordens da unidade e coloco o número um no, na ordem superior, né? No caso, na segunda ordem. E eu tenho um número de segunda ordem na base 11, que significa que já há um agrupamento de... Ah, eu esqueci como é que chama um agrupamento de 11. Mas, enfim, já esse número 1 indica que é um agrupamento de 11 mais 0 unidades, certo? No próximo vídeo, eu vou tratar da decomposição dos números em ordens e suas respectivas potências, né? E a transformação de uma base para outra. Beleza? Obrigado, pessoal, e até lá.